Imagina que hoje um amigo seu te ligou super empolgado, te mandou um áudio dizendo: Cara, eu tive uma ideia genial. Vamos abrir isso? Você topa? Segura essa pergunta, segura essa resposta, porque é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos 60 minutos. E já vou te dar um spoiler. A ideia talvez seja a parte menos importante dessa história toda. Olá, pessoal. Este é o Mesa 3, o seu podcast jurídico sem juridiquês. Eu sou Astrid Hoffmann, advogada trabalhista, sócia fundadora da SHRN, um escritório focado no atendimento de empresas e empresários há mais de 25 anos. E hoje eu não estou sozinha no Mesa. Eu estou com os nossos sócios, Bárbara Meira, da área societária, e Luan Álvares, da área civil, focada em contratos. 3 olhares diferentes do jeito que o Mesa gosta. Antes da gente começar, um pedido rápido. Se inscreve no canal, curte e compartilha, especialmente com aquela pessoa que você já sabe que está querendo abrir um negócio e de repente pode ser interessante ouvir esse conteúdo. Bárbara, uma ideia na cabeça e um bom amigo é o suficiente para a gente abrir um negócio de sucesso? Com certeza não, Astrid. Eu sempre digo que a ideia é importante, mas o que vale milhões é a execução. A execução. Então a gente pode dizer que a ideia é a parte mais superestimada do negócio. O que é super importante quando a gente inicia uma sociedade? Eu acho que é importante a gente, além de ter o sonho, saber que para aquele sonho se sustentar, ele precisa de uma documentação. Porque a ideia é o que vai criar a empresa, mas o que vai fazer ela sobreviver é essa documentação. Essa estrutura. É esse cuidado. Essa estrutura. Empreender virou moda. Como é que a gente diferencia, por exemplo, um empreendedor que realmente tem uma noção de empreender, entende o que vai encarar, da pessoa que só está pensando em fugir da CLT, mano? O que você acha disso? Olha, primeiro que o que acontece, as pessoas elas devem ter conhecimento sobre si. Então, o que acontece? Tem gente que, de fato, que serve o CLT, que inclusive que o sonho é trabalhar de CLT. Por exemplo, às vezes ser um grande executivo, né, algo que às vezes é regido pelo regime seletista. Porém, nem todo mundo que de fato tem esse talento para CLT, às vezes pela questão, não gosto do meu chefe. Uhum. Ou então, eu, por exemplo, não estou satisfeito com a remuneração, eu vou empreender que eu vou ganhar mais. Nem sempre. Então, assim, a pessoa ela tem que de fato se conhecer. Né, saber o que de fato vai funcionar para ela, e assim, é terapia. Isso, eu acho aquele nosso assunto do podcast passado, né, que a gente conversou bastante sobre burnout, né? Sim. E a gente fala muito sobre burnout para pessoas que são colaboradoras de alguma empresa, são CLT, né? Ele sempre esquece que o empreendedor sofre de burnout silenciosamente, sem ter para quem recorrer e sem poder parar. Exatamente. Porque senão a empresa para com ele, né? E qual seria o primeiro documento, antes de mais nada, que deveria existir? Olha, na minha opinião, muita gente vai dizer que quando você quer empreender, criar uma sociedade com seu amigo, seu colega, seu conhecido, alguém que você admira, que vai ser o contrato social, que é a identidade da empresa. Mas, na minha opinião, o documento mais essencial da empresa é o acordo de sócios. Porque, vamos fazer uma analogia com o casamento. O contrato social é a certidão de casamento. Ele vai dizer quem são vocês, onde vocês moram, com que vocês trabalham, aqueles detalhes da identidade. De bens, né? Exatamente. Agora, onde é que estão os detalhes íntimos do seu casamento? Onde é que está dizendo quem vai pagar as contas, o que vai acontecer, como vai ficar a partilha dos bens no divórcio? Se a gente concorda ou não com a educação dos filhos, se a gente tem Exatamente. a mesma cultura, né? Uma cláusula de traição, a gente viu aí, a Taylor Swift casou recentemente, fez uma cláusula de traição com milhões de multa, né? Então, onde é que estão esses detalhes? Você quer esses... Tá caro, né? Você quer esses detalhes publicados para todo mundo saber? Claro que não. Então, onde é que você vai colocar esse arranjo entre vocês, um documento que ainda tenha a mesma validade jurídica da certidão de casamento? E aí que entra o acordo de sócios. Então é importante a gente ter uma espécie de namoro antes de sair abrindo uma empresa, fazendo uma sociedade, colocando o nome e se comprometendo com questões financeiras, patrimoniais. É importante ter esse namoro inicial, e o acordo de sócio seria isso, trazer para dentro de um documento formal com validade jurídica esse ajuste fino, seria isso? Exatamente. Eu sei que no começo, quando os sócios estão lá empolgados com a ideia mirabolante que vai resolver a vida deles, é um pouco difícil pensar nisso. Até porque no mundo empresarial a gente sabe que tem-se muita pressa.
Então, o negócio é para agora, amanhã já vai ter 100 negócios iguais aos meus, então eu preciso criar isso agora. Mas esse é exatamente o momento certo para você fazer um acordo e negociar as situações que vão poder acontecer lá na frente, porque ao negociar isso preventivamente, você vai ter mais equilíbrio de decisão, porque afinal nenhuma parte vai estar com mais poder que a outra naquele momento inicial, e além disso você vai prevenir aqueles conflitos que normalmente o empresário só apaga depois, mas não consegue resolver antes de acontecer. E é exatamente isso que o acordo de sócios pode fazer pela empresa. E como é que a gente colocaria assim? Eu fiquei pensando aqui, né? Porque chegar e dizer, não, nós temos que fazer um acordo de sócios, como é que o sujeito que teve a ideia, que está trazendo aquela coisa, ele enxerga isso, né? Como colocar um acordo de sócio sem parecer que eu esteja desconfiando do meu sócio? Eu acho que isso é uma questão de maturidade que o ser humano precisa ter. A gente percebe que para lidar com certas questões delicadas, como é fazer uma empresa junto, casar, planejar uma sucessão, a gente tem certa dificuldade. Mas por quê? Afinal de contas, o primeiro contrato surgiu no mundo 3.000 anos antes de Cristo. Os caras lá atrás já entenderam que a gente precisava criar regras e precisava formalizar isso por meio de um contrato. Então, por que os sócios de agora acham que a gente não vai precisar formalizar isso? Por que fazer algo no papel significa desconfiar do outro? Então, acho que é uma mentalidade que tem que mudar. Você acha, Luan, que a gente tem uma questão meio cultural aqui no Brasil, na cultura latina, de que a formalização implica numa desconfiança? Porque a gente percebe, às vezes, que os povos anglo-saxônicos, principalmente nos Estados Unidos, tudo é contrato, eles têm poucas leis, porque tudo vai para o contrato. Sim. E a gente tem muito daquilo assim, o fio do bigode, a confiança, a amizade, meu amigo nunca vai me trair. Você acha que a gente tem alguma coisa, uma toada assim, meio cultural para ter uma certa resistência a sacramentar os acordos verbais em acordos escritos? Sim, inclusive essa analogia que foi do contrato, por exemplo, do contrato de namoro, ele vem muito disso, assim, só fazendo uma analogia para o acordo de sócios. Até mesmo um contrato de namoro, imagina só, chegar e falar, não é, para uma pessoa que você está ali, eu quero um contrato de namoro, a pessoa já vê como uma desconfiança. Então isso, trazendo para esse ambiente empresarial, também tem essa questão de o sócio achar que, para que mas para que agora um acordo, né, entre a gente, que não vai ser publicizado sobre isso, está desconfiando, só que eu acho que a gente tem que ter, como a Bárbara falou, maturidade e aprender um pouco, talvez, com os alemães. Os alemães, que os americanos, né? Exato, que são muito mais diretos e que não levam tudo como se tudo fosse uma questão sentimental, não é? Às vezes, nem tudo é sobre a gente, né? Às vezes a questão é de fato, trazer mais racionalidade para algo e trazer mais segurança jurídica. Eu, inclusive, tenho um exemplo excelente sobre essa situação, de amigos fazendo sociedade no improviso, porque a confiança imperava e eles achavam que não teria problema nenhum. A gente teve um caso no escritório que o cliente chegou para mim e disse: fiz uma empresa com meu amigo de 20 anos, meu amigo de infância, sou padrinho dos filhos dele. Depois de 3 anos aí tentando fazer um negócio funcionar, tivemos dificuldades após a pandemia, dificuldades financeiras, tentamos tocar, ele sempre na administração, tocando a administração, me garantindo que estava tudo bem, fizemos alguns empréstimos, enfim, tentamos fazer o melhor pela empresa. De repente, recebo na semana passada, doutora, uma notificação dizendo que ele estava se retirando da sociedade e estava pedindo para a empresa prolabore e a participação dele, que era avaliada em mais de 1 milhão, segundo ele. Foi um baque para ele, e aí caiu por terra aquela questão de tenho confiança total no meu sócio. Será que devemos misturar o pessoal com o profissional? Será que é inteligente isso? E tem que saber o momento, né? Por exemplo, você também comentou de que o acordo de sócios fazer no início é legal, mas às vezes é no momento, às vezes é depois que você vai perceber que precisa, não é? E também para um momento específico em que você está ali vivendo, não é? Num momento específico daquela empresa, daquela relação com aqueles sócios. E nesse caso aí foi, na verdade, a quebra da affectio societatis, não é? Que é esse sentimento de união, de amizade, de
vamos construir juntos o melhor para essa empresa e vamos colher os frutos juntos. Não é que... Exatamente. A boa intenção sempre existe na hora de constituir a empresa, mas às vezes a gente sente que falta um pouco de racionalidade, como você falou. Afinal, você está fazendo algo grande, você está constituindo um CNPJ que vai te render direitos e obrigações. Independente de você estar fazendo uma empresa de qualquer jeito, ou depois resolvemos essa parte burocrática, a empresa já existe. Então, já existem direitos e obrigações. Sim. Então, você estar adiando o acordo de sócios para quando vier um conflito é prejudicial para todos os sócios, porque eles não estarão mais naquela posição de igual para igual. Sempre alguém vai estar com algum conflito a resolver, vai estar sendo prejudicado ou vai estar prejudicando alguém. Bem observado. Não, gente, o ideal é realmente, fazendo uma analogia agora com o jogo de futebol, a gente tem que definir as regras do jogo antes da bola entrar em campo, né? Isso mesmo. Porque a gente não vai definir com a bola rolando o que é pênalti, o que é impedimento, né? O que é gol. Às vezes nem com a regra existindo, gol, né? ela é seguida, né? Ela é Como a seguida. gente viu na Copa. Mas pelo menos a gente tem um documento onde só a gente concordou com isso daqui, tá? É isso aqui que vai ser seguido, tá? E isso é então, super importante. E quantas vezes a gente já não viu, né? Uma boa amizade, uma empresa, você perde dinheiro e perde um amigo ainda por cima, né? Nossa, sim, muitas vezes. Essa questão de emprestar dinheiro para o amigo sócio tem que ter muito cuidado também, porque esse empréstimo é para quê? Se você não tem um papel, um acordo dizendo para que ele serve, se vai ter juros sobre essa devolução desse dinheiro depois, se vai ser devolvido, quando vai ser devolvido, e se esse sócio depois resolve sair, ou ocorre um conflito, ou ele morre, como que fica esse dinheiro? Os sócios que ficaram vão dizer, não, foi investimento. Foi investimento, não foi empréstimo. Não foi empréstimo. E aí, quanto era? Quanto tinha que pagar? Quando? Para quem? Você não consegue resolver essa E assim, situação. então, Bárbara, assim, ó, pensando do ponto de vista do sócio que estava dando dinheiro na empresa, qual é a grande diferença entre eu registrar na contabilidade um empréstimo e eu registrar um investimento? Acho que o ponto mais importante aí é o risco, Astrid, porque o investimento, você está dando um dinheiro, correndo o risco dele se transformar numa valorização, num êxito dentro da tua empresa ou não. Já o empréstimo, ele tem data marcada para acontecer e para ser devolvido. Além disso, eles podem pactuar os sócios, que vai correr juros, encargos, cláusula penal, desde que, claro, esteja formalizado. Certo. Então, no investimento, às vezes pode até ser convertido em novas cotas, em novas ações, né? Eu estou colocando um capital meu, enquanto sócio, acreditando na empresa que ela vai fazer mais dinheiro com aquele dinheiro, que eu vou ter um retorno no resultado da empresa. O empréstimo já é um dinheiro mais focado, a empresa precisa de um dinheiro, então eu tenho do meu bolso, eu pessoa física, né? Diferente do sócio, coloco aqui, mas eu quero esse dinheiro de volta no prazo XYZ. Exatamente, Né? Eu acho que funciona mais para situações pontuais em que a empresa esteja precisando daquele aporte para alguma coisa específica. Já o investimento é um bom ponto, a importância de formalizar o investimento também, porque se esse sócio está injetando dinheiro na empresa e ele pretende receber um aumento na sua participação depois, se ele não formaliza isso, ele está correndo o risco de não ver esse dinheiro voltar. Então, pegando esse gancho da diferença entre o empréstimo e o investimento, eu estou pensando aqui que a gente também tem um outro grande problema na maior parte das empresas, principalmente startup que envolvem pessoas jovens, é a confusão entre o sócio e a empresa, entre as finanças do sócio e da empresa. Você vê muito disso acontecer? Sim, todos os dias. Essa é a maior dificuldade do empresário. Talvez ligado ao fato de que muitos empresários fazem empresa pensando em blindagem, pensando em ocultação de bens, ou pensando no planejamento sucessório, que é super lícito, permitido pela nossa legislação, mas acham que criou a empresa, está pronta, não precisa fazer mais nada. E aí não tomam cuidado de ter essa documentação fiscal e contábil separada, o que é extremamente importante até para proteger esse patrimônio que ele queria proteger com a holding de eventuais credores. Então, se você vai viajar, leva no bolso o cartão da empresa, paga a viagem com o cartão da empresa, tem a sua casa lá integralizada na tua holding, mas a casa você que usa, não serve para nada dentro da empresa.
comprou o carro com o dinheiro da empresa, mas o carro é seu, nem para trabalhar você usa lá na chácara. Então aí você tem que tomar muito cuidado com o risco de uma confusão patrimonial, e o maior problema da confusão patrimonial é uma eventual ação de cobrança, ocorrer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que quer dizer o quê? Dívidas da empresa podem resbalar na pessoa física e nos bens daquela pessoa. Entendi. E assim, se eu sou, por exemplo, um sócio não administrador, um sócio cotista, né? Eu poderia alegar, por exemplo, que o sócio que administra as próprias finanças dentro das finanças da empresa, que ele também houve um desvio de finalidade, que ele não geriu bem a empresa? Com certeza, inclusive a lei prevê que uma vez por ano, no mínimo, é dever do administrador fazer uma reunião formal para prestação de contas da administração. Além disso, sempre que o sócio pedir, ele deve prestar essas contas, e se o sócio suspeitar que existe alguma fraude, algum desvio ali, ele pode sim notificar, inclusive processar esse administrador por uma ação própria, que é a ação de responsabilidade do administrador. Porém, tem que ficar comprovada a fraude, o desvio. Olha a importância, novamente, de ter uma documentação, gente. Sem prova documental, você não vai conseguir provar Você o tem que ter desvio. evidências, né? Exatamente. E como é que o fisco enxerga isso, essa confusão patrimonial entre empresa e sócio? Acho que já dá para adivinhar, né, Astrid? O fisco vai olhar quem está com o seu nome lá registrado como administrador, vai direto no administrador. Muitas vezes vai, inclusive, em todos os sócios, minoritário ou não, porque ele quer que você prove que você não tinha gerência, que você não cuidou daquela dívida, não tinha gestão nenhuma sobre aquilo, e mesmo sendo administrador, se você era o administrador de fato ou não, tudo isso você, o particular, vai ter que provar perante o fisco. O fisco vai te colocar no processo. Entendi. E o fisco poderia, por exemplo, entender que essa confusão patrimonial, se é a empresa que paga a escola dos meus filhos, a empresa que paga o supermercado, etc., seria uma ocultação de renda da pessoa física? Com certeza. Eu acho que o principal ponto é por que você fez essa empresa? Quais eram as suas motivações? Eram lícitas? Estão dentro da lei? Porque a partir do momento que não estão, me desculpe, mas a fraude está ali. Está ali. E você está correndo todos esses riscos de ser autuado, de sofrer uma incidência de desconsideração da personalidade e tudo mais. Então, aí a gente chegou naquele ponto assim, então, ok, eu tenho um amigo, tenho outro amigo, tenho uma baita ideia na cabeça, e todos concordamos que precisamos fazer um acordo de sócios antes de fazer o contrato social. O que esse acordo de sócios tem que ter? O que é o mínimo para que funcione? Quais são os pontos que a gente tem que cobrir para que todas as arestas, ou a maior parte das arestas que podem acontecer, sejam aparadas? Dentro da nossa experiência na advocacia societária, sempre existem cláusulas que não são padrão, pois cada caso é um caso, mas são similares. Então, por exemplo, forma de apuração de haveres. Esse é um grande problema, porque falamos, né, na alegria, tá todo mundo junto fazendo a empresa, tudo vai dar certo, é um belo sonho, vai ser incrível. Aí um sócio recebeu uma oportunidade maravilhosa para ir embora do Brasil, não quer mais saber da empresa, tá em outra. E aí, o que vai se avaliar para calcular quanto ele vai receber pela saída dele? Como que vai ser pago isso? Quais são as regras para a saída dele? Isso pode ser feito extrajudicialmente ou a gente precisa entrar com o processo? Então, todos esses detalhes, eles são essenciais a todos os acordos de sócios. Então, a apuração de haveres seria, a regra de apuração de haveres seria como é que eu vou avaliar a empresa para estimar qual é a parte do sócio que está saindo ou sendo saído, né? Porque às vezes você tem que jogar alguém para fora, né? Também, exatamente. E vai servir a todos. Então, prazo de pagamento, como vai ser calculado esse valor que o sócio vai receber, e outras regras. A partir do momento que ele notificou, ele ainda exerce alguma administração, ele ainda tem direito à prestação de contas, quais contas? Ele ainda tem acesso à empresa? Então, tudo isso tem que estar estabelecido no acordo de sócios. Além disso, o planejamento sucessório. Então, a lei diz que no falecimento de um sócio, o herdeiro entra. Mas queremos que estranhos entrem, estamos dispostos a isso? Isso é interessante para a empresa? Então, o acordo de sócios vai dizer, vamos nos reunir primeiro e vamos decidir se liquidamos a parte desse sócio que faleceu ou se queremos que o sucessor entre. Isso é importante ser revisado, inclusive, né? Periodicamente, né? Porque a empresa,
é um organismo vivo, ela vai crescendo, vai mudando, vai... Os interesses mudam, a empresa muda, então todo ano, pelo menos, seria interessante revisar esse acordo. Mas então, além dessas cláusulas, padrão de sigilo, confidencialidade, forma de apuração, coisas que a administração deve decidir sozinha, entre 1, 2, 3, de forma conjunta, quórums para certas decisões, tudo isso deve estar no acordo de sócios. E interessante, assim, pegando o gancho do contrato de namoro, seria interessante a gente ter também regras no caso de divórcio, separação de um sócio? Sim, acho bem interessante, até porque hoje já existem muitos entendimentos jurisprudenciais sobre o que deve ser partilhado ou não. Mas mesmo assim, você colocando no acordo de sócios, inclusive uma coisa que a gente faz é colocar o entendimento jurisprudencial dentro do acordo, para dizer de que forma a gente pensa sobre tal assunto, isso pode salvar de diversos problemas, inclusive trazer a empresa para dentro de uma briga feia de divórcio na justiça. Então, eu fico imaginando assim, né? 4 jovens rapazes que saem da faculdade de desenvolvimento de software, montam uma grande startup, são todos solteiros na faixa dos seus 20 e poucos, aí um casa, outro casa, outro casa, e um casa com uma que resolve botar fogo no parquinho. A gente sempre brinca que o problema são o diabo mora nos outros, né? Então é interessante já ter, antes de mais nada, assim, olha, se vocês casarem, não adianta que nós não vamos botar a mulher de vocês aqui dentro. Exatamente. Né? Ou a esposa, né? Ou pelo menos assim. Ou não de imediato, automaticamente, sem nenhuma regra. Pode ser que a pessoa seja super, ultra competente e todo mundo queira trazer a pessoa lá para dentro, né? Exatamente. O que é importante? O que o acordo de sócio pode fazer por você? Além de dizer a regra específica, ele pode dizer: somos obrigados a nos reunir e negociar antes de qualquer decisão. Não importa que a lei diga que a cônjuge vai ter direito, por exemplo. Nós vamos nos reunir primeiro e vamos fazer uma ata dizendo como vai ser para a nossa empresa. Isso é direito dos sócios. Os sócios podem pactuar de mútua vontade muitas cláusulas que as pessoas nem imaginam. Você fez a sociedade comigo, né? Você não fez a sociedade com meu noivo, com meu marido. Exatamente. E quando se é jovem é um cenário. Depois que casa, os pais falecem, muda patrimônio, junta patrimônio. Filhos, tem outras metas de vida. Até isso é interessante pensar, né? As pessoas, elas vão amadurecendo, os objetivos de vida vão mudando, né? E essa dinâmica também vai mudando. Às vezes você, quando tem 20 anos, você quer dar o sangue o dia, a noite pela empresa, mas você vai amadurecendo, os filhos vêm, e de repente você pensa, olha assim, né? Eu quero ver meu filho crescer. Eu já não quero mais passar 19, 20 horas trabalhando, porque eu quero ver meu filho crescer. Então, essa importância de você revisar o acordo de sócios, as responsabilidades. E o que mais tem que ter dentro desse acordo de sócio que é, assim, imprescindível? Um dos grandes problemas das empresas, eu diria que as empresas, elas não quebram hoje em dia por falta de oportunidade, e sim por conflitos não resolvidos entre sócios. Então, a cláusula de deadlock, que é uma cláusula que define regras para a saída de um sócio, ela é fundamental, porque ela vai evitar uma briga judicial e ela vai evitar o pior, que é a paralisação da empresa, que para muitos tipos de empresa pode ser a morte dela. Porque os clientes, a indústria, eles não vão esperar você resolver o teu conflito com o teu sócio. Para entregar a mercadoria, né? Exatamente, a operação não para. Então, como é que nós vamos fazer a avaliação, se um acha que merece tanto, o outro acha que merece tanto, de que forma a gente vai negociar isso, se não concordamos entre nós, para evitar que a operação pare. Então, a cláusula de deadlock, ela serve justamente para isso. Ela vai trazer métodos de cálculo, ela vai trazer, muitas vezes, a possibilidade de trazer um terceiro investidor para dentro da empresa. Aquele valor que está saindo, né? Isso. Eu fico pensando que, às vezes, assim, você tem um sócio retirante, você tem que fazer você vai retirar isso do seu caixa. Isso, às vezes, pode causar um revés grande na empresa, né? Uma saída de um sócio que quer aquele valor na hora. Exatamente. Não tem isso em caixa, às vezes. Esse é o pior cenário, é a empresa de 2 sócios, 50-50. E aí um quer sair. Como é que faz? Como é que o outro vai pagar
a parte dos 50% do sócio que quer sair. Sem sangrar demais a empresa, Sem né? sangrar demais. Então, o acordo de sócio ele vai trazer cláusulas assim fundamentais para a perenidade da empresa e da pessoa física, inclusive, porque se aquele negócio é o teu sustento, o teu ganha-pão, acontece um negócio desse, você vai ficar na base da confiança, do lero-lero com o teu sócio, vai botar a tua vida em risco por causa disso, parece que não vale a pena, né? Parece que é muito mais fácil consultar uma assessoria e fazer um acordo de sócio, por mais simples que seja, que já vai te trazer uma certa segurança. E assim eu fico pensando que até durante a negociação desse acordo de sócios, às vezes a gente consegue perceber que talvez não seja legal ter fulano ou beltrano como sócio, né? Você identifica às vezes diferença de valores e princípios que podem ser irreconciliáveis e que depois só vão aparecer lá na frente, né, quando o negócio já estiver andando, quando você já tiver empenhado muito tempo, muito dinheiro, né, e qualquer revés desse negócio vai causar um problema para muita gente, para empregados, etc. Tá? Agora eu fico pensando o seguinte, Bárbara, a gente falou muito da retirada, do momento de saída dos sócios, regra para a saída dos sócios. E durante a vida da empresa? É interessante botar no acordo de sócios também como é que a empresa vai girar no dia a dia, quem é responsável pelo quê, quem tem que fazer o quê, né? Se eu vou admitir sócios que não sejam atuantes na operação, que sejam só sócios investidores, cotistas. Isso é interessante ter no acordo de sócios também? Sempre. E estar sob revisão rígida, um período menor que um ano sempre. Como você falou, a empresa é um organismo vivo. A empresa cresce, evolui, as pessoas dentro dela mudam, as pessoas que tocam essa empresa. Então, por exemplo, uma situação de crise financeira, passamos aí por uma pandemia. O que nós vamos fazer agora? Da onde a gente vai tirar recurso? Às vezes um sócio tem, o outro não tem. De que forma a gente vai estabelecer esse equilíbrio, essas regras? Como o sócio que vai aportar pode ter uma certa segurança de que esse retorno ele vai ter lá no futuro? Então, o acordo de sócio vai dizer tudo isso. E o mais importante, né, o que diferencia o contrato social do acordo de sócio, como eu já falei, o contrato social é público. Você quer que esses detalhes estejam lá na junta comercial para todo mundo ver? Claro que não. O acordo de sócios é a ferramenta para isso. E o principal ponto do acordo de sócios é a validade jurídica reconhecida, majoritária, que ele tem no ordenamento jurídico. Eu poderia estabelecer no acordo de sócios, por exemplo, normalmente quando a gente tem uma empresa com tem mais de 2 sócios, 3 ou 4, né, as pessoas se juntam porque têm competências complementares, né? Um é bom no comercial, outro é bom no operacional, outro teve a brilhante ideia e outro tem dinheiro. Exato. Tem o dinheiro para investir. Dá para estabelecer dentro do acordo de sócios as áreas de responsabilidade de cada um e cobrar metas e resultados em relação ao resultado daquelas áreas? Daria para estabelecer isso dentro do acordo de sócios? Com certeza. Os sócios podem se organizar. Normalmente é isso que acontece, né? Normalmente é um que tem dinheiro, mas o outro tem a ideia, o outro tem o conhecimento, o outro vai executar. Então, é extremamente importante criar um acordo de sócios, nesses casos, para que os sócios determinem qual é o papel de cada um, de que forma eles vão ser remunerados e de que forma também eles vão responder pelas responsabilidades deles dentro daquela sociedade. Bárbara, só para aproveitando também o gancho para fazer uma pergunta, voltando também à questão da apuração de haveres, digamos, critérios para apuração de haveres dentro desse acordo de sócios. O acordo, ele pode estabelecer critérios diferentes de apuração de haveres para cada motivo de saída. Exemplo, eu quero me retirar, o sócio que simplesmente está querendo se retirar sem nenhum motivo, até para que talvez um critério menos vantajoso economicamente, para ele não ficar se utilizando de chantagem, né? Eu vou sair e vocês vão ter que me pagar, né? Então, talvez um critério de apuração menos vantajoso economicamente, com parcelas maiores. E para aquele que está cometendo falta grave, por exemplo, ou até mesmo o que faleceu, não é? Que daí vai ser feito ali a liquidação em relação ao espólio, aos herdeiros. Essa é uma pergunta bem interessante e não tem uma norma que te diga como responder. Mas eu vou te dizer o seguinte: tem como estabelecer critérios diferentes dentro da equidade e da justiça, sempre pensando na proporcionalidade. E claro, só os que saem porque cometeu uma falta grave, ele vai ter que pagar os prejuízos e danos que ele causou à sociedade e aos sócios. Agora, o mais interessante ainda, eu acho que seria criar uma carência.
Porque, como você comentou, o sócio que entrou disse que estava dentro, que ia com tudo, que ia para os próximos 5 anos com a gente, que ia investir capital todo ano. No primeiro ano ele pula fora. E aí você estava com aquela expectativa toda que foi terminada ali no primeiro ano, antes de fechar um ano. E aí esse sócio, ele vai receber os haveres da mesma forma? Talvez, pensando no negócio, na sobrevivência do negócio, seja interessante criar uma cláusula de carência, que não é bem carência, mas um prazo mínimo que o sócio fique na sociedade e, dessa forma, o parcelamento dos haveres dele seja mais rápido. Claro que não dá para você pagar menos, mas você pode escolher o que vai entrar no cálculo dos haveres dos sócios. Então, você decide isso, vai valer para todos, mas o parcelamento, se você saiu no primeiro ano, ele vai ser mais demorado. Se você sair depois de 5 anos, ele pode ser mais rápido. Isso é possível fazer dentro do acordo de sócios. Então, mas assim, quando a gente pensa em societário, a gente está falando de direito privado, certo? E a princípio no Brasil, né, vamos dizer a princípio, porque a gente tem algumas decisões incongruentes e a revelia da lei no STJ e no STF, eu poderia fazer tudo que não está expressamente proibido. O Código Civil diz que eu tenho que estabelecer um critério de apuração de haveres e na falta é o Código Civil. Código Civil, né? Que ele estabelece... ou lei das SA. Lei das SAs. Tá? Mas não tem nada que me impeça realmente de eu estabelecer um critério para o sócio que está se retirando espontaneamente sem nenhum motivo, nenhuma desavença, ou daquele que está sendo retirado. Sim, exato. Além da dedução dos danos. Porque às vezes a gente não tem um dano evidente, né? Você não tem um prejuízo, ele não desviou nada, etc. Mas é uma pessoa decidiosa, é uma pessoa que não está vestindo a camisa, que não está querendo jogar junto com os outros, mas você não tem um prejuízo efetivo. Mas seria justo essa pessoa que está fora, que não está junto com os outros no mesmo barco, receber o mesmo tipo de apuração de haveres de um sócio que vestiu a camisa até ali e por algum motivo teve que sair, ou faleceu, digamos assim? Principalmente se a gente pensar que uma saída precoce dentro de uma empresa que ainda está se estruturando pode causar danos sérios, né, à saúde dessa empresa. Então, se temos uma sociedade de 4 pessoas, cada um com 25%, teve um aporte inicial bom aí, e esse sócio que prometeu estar ali até o fim da vida resolve sair de forma repentina, causa sérios danos, talvez não financeiros naquele momento em que se tinha um caixa, em que se pode pagar, mas causa uma quebra de expectativa muito grande das intenções, é o que o Luan falou, a questão da Fex e o Societatis, isso que forma a empresa. Então você tem intenção, você tem vontade de fazer a empresa com aquelas pessoas, você entrou em conjunto com elas por um motivo, vocês tinham um ideal comum, vocês tinham metas, planos para executar. Então a partir do momento que ela repentinamente sai, eu entendo que é plenamente possível criar no acordo de sócios uma cláusula que não prejudique tanto a empresa. Se existe um parcelamento geral para pagamento de haveres de sócio retirante em 12 parcelas, esse sócio que sai repentinamente, ou um falecimento repentino que pode prejudicar a empresa, poderia se prever um parcelamento maior. Eu entendo, assim, só para dar a minha opinião, que eu acho que eu vou de encontro com o que a Astrid falou. Não é um direito patrimonial indisponível. As partes, elas sabem o que estão fazendo e não... Então, existe paridade. Então, elas, obviamente, vão analisar e vão assinar. Então, do meu entendimento, sim, pode haver critérios diferentes para determinados tipos de exclusão, retirada. Até porque a própria lei diz que os sócios são livres, como a Astrid falou, para pactuar de mútua vontade o que quiserem. Então, são adultos, têm capacidade civil plena para decidir sobre aquelas causas. Ninguém foi obrigado a estar na empresa. E a lei de liberdade econômica deu ainda mais legitimidade, não é, para as partes negociarem. Entre si, com certeza, exatamente. E aí o nosso negócio está andando e eu lembrei que às vezes a gente, além dos sócios, a gente tem investidores anjos. Eu me lembrei de um caso que aconteceu alguns anos atrás. Lógico, quando eu acabo no escritório de advocacia, é porque os cuidados anteriores não foram tomados e a gente tem que remediar alguma coisa, né? E eu me lembro de ter atendido uma pessoa que já era bastante experiente na área empresarial, mas acreditou na ideia de 4 meninos, investiu um monte de dinheiro como investidor anjo e não fez um contrato.
Ai, ai, ai. E aí, quando ele chegou aqui, ele disse que eles botaram tudo a perder, eles estão gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, não está vendo resultado, eu quero meu dinheiro de volta. Como é que eu faço? Eu olhei para a cara e disse, cara, cadê o contrato de investimento anjo, né? O que você tem alguma prova, alguma demonstração de que você realmente investiu, você era um investidor, tá? Ou você simplesmente deu dinheiro para os meninos, né? Como provar que você não só resolveu investir na empresa? Isso acontece com frequência, né? Então, Bárbara, quais seriam os cuidados para um investidor anjo no contrato? Então, Astrid, os principais cuidados que esse investidor anjo tem que ter são os seguintes. Em primeiro lugar, tem que ficar determinado de que forma ele vai ter esse retorno do investimento. Também é importante determinar os prazos de carência para esses aportes, os prazos de vigência desse valor. É importante também colocar o direito à informação, pois apesar de ele não ser um sócio e não ter direito à administração da empresa, ele deve ter direito ao acesso à informação, então a receber a prestação de contas da administração para saber justamente se o negócio está indo bem ou não. E também uma política de não diluição daquele aporte, pois se ele aporta um valor, ele tem uma expectativa de ter uma certa participação, um certo retorno, então protegê-lo da melhor forma possível. Então, só voltando um pouquinho à cláusula antidiluição, vamos explicar aqui para o nosso público o que é a cláusula antidiluição. Então, a cláusula antidiluição, ela protege o investidor anjo de que seu investimento ele seja desvalorizado caso uma rodada posterior a dele traga uma avaliação menor da empresa. Então, deixa eu pensar aqui num exemplo para esclarecer para o nosso público. Vamos imaginar, então, que a empresa é uma startup, né? Ela tem um bolo de investimentos. Vamos imaginar um bolo. Então, eu comprei com o meu investimento uma fatia assim, desse tamanho, né? Essa cláusula me garante que a minha fatia vai ser sempre do mesmo tamanho, independentemente de quantas outras pessoas resolvam comprar fatias de bolo. A deles que fique menor, mas a minha está garantida que vai ser daquele tamanho? Exatamente, o que é diferente do direito de preferência, porque aí no direito de preferência, o investidor, quando tiver uma nova rodada e novas pessoas quiserem comprar um pedaço do bolo, ele vai ter direito de comprar antes das outras, de forma a manter o seu percentual. Entendi. E... Claro, né, gente? Tem muitas cláusulas para a gente falar sobre investimentos, e isso fica para outro podcast. Se você gostou desse assunto, tem interesse em saber mais, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um podcast só para isso. Nessa toada de inovação que a gente tem, né, várias empresas aparecendo, startups e rodadas de captação, o Brasil não tem muita cultura da pessoa física investir em startups. Lá fora isso é um pouquinho mais... o mercado já está muito mais maduro para isso. Mas quem tiver interesse realmente em investir numa startup, a gente é um baita investimento. Está atrelado ao risco? Lógico, está atrelado ao risco. Quanto maior o risco, maior o bônus, mas também pode ser maior a queda. Tá? Para a gente suavizar um pouco a queda quando ela acontecer, ou as desavenças, se quando elas acontecerem, é muito importante realmente que o investidor anjo procure um advogado e faça um contrato bem amarradinho de investimento anjo, com todas as cláusulas necessárias, com todos os cuidados necessários, que são muitos, não são poucos não, tá, gente? Daria realmente, como a doutora Bárbara falou, um outro podcast só sobre esse assunto. E agora, já levando para o final do nosso podcast, né, eu queria fazer uma provocação. E aquele modelinho de contrato social que a gente baixa da internet, ou o contador manda para a gente, é o suficiente para a gente garantir uma estrutura rígida, uma estrutura forte para uma empresa? Claro que você já sabe a resposta, né? Mas o nosso público não sabe, é bom a gente explicar. Não, gente. O contrato padrão da junta comercial, ele é feito apenas e exclusivamente para dar agilidade na criação do CNPJ. Só para isso. Jamais você vai operar uma empresa e ter a sua segurança jurídica dentro da empresa com contrato padrão. O contrato padrão só serve para questões específicas. Se você quer ter segurança e você quer ter seus direitos observados dentro da empresa, tem que fazer um contrato com um especialista. Então, esse contratinho padrão, ele cobre o mínimo indispensável que a lei determina que tem que ter, né? Ela é o preâmbulo, a qualificação das partes, o endereço, o objeto social, né? A fórmula, a periodicidade de reunião, como se delibera, né? E aquela declaraçãozinha da que ninguém está em curso em nenhuma lei penal, etc, etc. Mas ela não cobre aquelas questões específicas de cada empresa, né? De cada arranjo societário, né?
as questões realmente específicas de cada negócio, de cada modelo de negócios. Isso que é tão importante a gente trazer para a apreciação do jurídico, né, de um advogado, a análise global do modelo de negócio que você está trazendo, né, para que aquele contrato espelhe realmente o que aquelas pessoas precisam para gerir o seu negócio no dia a dia. Até porque, como a gente já falou, o contrato social padrão, ele vai dizer o que o Código Civil diz. Mas você sabe o que o Código Civil diz a respeito da constituição da empresa? Você sabe que direitos e obrigações estão previstos lá? Porque é isso que você está assinando quando você entra com um contrato padrão. Então, conhecer os seus direitos e obrigações é fundamental. Até mesmo porque, como a gente já falou, se você tem uma sociedade de fato, independente de você ter assinado um contrato ou não, ela já está gerando direitos e obrigações. Então, essa questão da sucessão que a gente falou de estar lá no contrato, no acordo de sócios, ela também tem que estar prevista no contrato social, né? Exatamente. Uma parte dela. Com certeza, até porque o Código Civil tem as suas determinações sobre sucessão, sobre entrada de herdeiros dentro da empresa, e se você não souber o que diz ali, e se você principalmente não fizer as suas cláusulas conforme o caso específico da tua empresa e dos teus sócios, você vai estar aceitando tudo que está escrito lá no Código Civil. Bárbara, por que deixar a sucessão para depois ela pode custar caro? Em qual sentido isso pode ser oneroso para a empresa? Porque principalmente para a empresa, porque a pessoa, o falecimento da pessoa, ele não vai prejudicar as pessoas, ele vai prejudicar a empresa. Então, normalmente, a pessoa mais velha da empresa, o pai, o avô, ele é o fundador e ele é o administrador. Principalmente quando a gente fala de empresa familiar, até aqui na nossa região, a gente vê muito que o fundador e o administrador atual não é o jovem, não é o filho, não é o neto. É o pai, é o avô, é quem fundou a empresa e tem orgulho daquela empresa, quer se manter na administração até o fim da vida. Sim. Mas e se esse pai, se esse avô, ele vem a falecer, se ele tem uma doença grave, uma incapacidade temporária? Então o planejamento sucessório ele vai servir justamente para isso, ele vai suprir essas lacunas na lei em que a empresa, não sabendo o que fazer ou não tendo regras específicas para suprir, vai causar uma paralisação na tua empresa. E como a gente já falou, a paralisação na empresa ela é custosa, ela pode trazer graves consequências ao teu negócio. Então, o planejamento sucessório, ele vem para te proteger e evitar, principalmente, que com a morte do fundador venha a morte da empresa. Bárbara, outra dúvida. O acordo de sócios, ele pode prever, por exemplo, que na morte desse fundador, quem vai substituir? Ou até mesmo critérios de apuração. De escolha? De escolha. Não, de apuração. Com certeza, não só pode, como deve. Inclusive aqui no escritório a gente já fez vários acordos de sócios exatamente sobre isso, para determinar. Porque muitas vezes assim, a gente tem uma empresa familiar e tem lá o pai, o filho e a filha. O filho, ele nunca se interessou pelo negócio da família. Mas ele está lá com a mesma participação da filha. A filha trabalhou na empresa a vida inteira. A filha é apaixonada por aquele negócio. Ela quer seguir com aquele negócio. Já o filho, não. E aí, no falecimento desse pai, os dois vão administrar por igual essa empresa. Será que é interessante e inteligente você deixar a empresa na mão desses dois filhos? Ou será que é mais interessante criar uma cláusula dizendo que na incapacidade total, permanente, ou no falecimento desse pai, quem administra é a filha, que já está tocando o negócio, né? E eu poderia estipular, por exemplo, que se escolhesse um administrador estranho aos casos societários para gerir esse caminho, essa transição? Poderia sim, inclusive essa é uma excelente alternativa para famílias com situações delicadas, muitas vezes com conflitos entre os herdeiros de dois casamentos diferentes, por exemplo. Então você trazer um administrador de fora vai resolver esse problema, uma pessoa aos olhos da família neutra. Pode resolver muito problema. Bom, assim, encaminhando para o nosso final, que conselho vocês deixariam, os dois, para alguém que está pensando em abrir uma empresa agora? Não tenha medo de formalizar todo o seu negócio, não tenha medo de fazer um contrato, de fazer um acordo, de entender que isso é o melhor para você e para o teu sócio. Não é desconfiança, e sim inteligência. Verdade, Bárbara. E o meu conselho ele é amigos, negócios à parte.
para que você não perca nem amigo e nem dinheiro. Então, assim, o que acontece? Tudo tem que ser documentado. Como a Bárbara me falou, como aconteceu no decorrer da nossa conversa, empréstimo é mútuo, né, que a gente chama contratos de mútuo, tudo tem que ser muito bem documentado para que você consiga aprovar em um eventual litígio. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Mesa 3. E se esse papo te fez pensar, se te pegou em algum ponto, faz nos comentários aqui, deixa a gente saber que ponto te pegou, sugere também novos temas, porque isso ajuda a gente a trazer sempre temas instigantes, temas que vocês curtam. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ative o sininho, curta e compartilha com aquele seu amigo que está com a ideia na cabeça e querendo abrir uma empresa, tentando escolher um sócio e não sabe muito bem como é que vai fazer, se o sócio é legal, se o sócio não é legal, compartilha com ele, porque esse papo vai ajudar bastante. Muito obrigada e até a próxima vez.